Na vida da gente, a gente tem que tomar cuidado realmente com algumas coisas, algumas atitudes, né? Mas eu convivi também, boa parte, uma parte, vamos dizer, interessante. Eu vou ficar quietinha, como diz a história, pra ganhar chiclete, porque eu também conheço uma parte da vida da Sara. Ou vivi, mas não tô aqui pra falar de ninguém, tô aqui pra falar de mim. Hoje me contaram que aquela linda, querida, que eu tenho o maior carinho por ela, a gente só se encontrou 2 vezes até hoje, acho que no máximo 2 ou 3 vezes a gente se encontrou até hoje. E depois que ela se converteu, a gente nunca se encontrou, a gente só se falou pelo WhatsApp. Me falaram, até que ela falou de mim hoje ou foi ontem, eu acho que num story, anteontem num story, Simone, da Simária. Então, assim, eu conheci a Simone e a Simária, a irmã dela, há muitos anos atrás, quando eu conheci o Frank, porque é uma história curiosa da minha vida. Eu era nova convertida, tá? Então, quando eu me converti, eu ainda levei uns 2 anos para eu me santificar totalmente, né? Então, mesmo assim, depois de 2 anos de convertida, eu ainda dava uns beijinhos na boca. Com 2 anos de convertida, né? Foi quando eu parei realmente de beijar na boca. Eu parei de ter vida sexual radical. E eu tava bem firme, assim, um pouquinho depois de 2 anos. Sabe? Não foi exatamente com 2 anos cravado, mas foi um pouquinho depois de 2 anos que eu parei de beijar na boca geral. Mas logo que eu entendi sobre a questão sexual, eu já parei de fazer sexo e tal. E eu tinha um crush no Frank Aguiar. Não, como é que era o nome dele, gente? Como é que era o nome do cantor que elas cantavam? Alguém me ajuda? É Frank Aguiar, não é? É Frank Aguiar? É Frank Aguiar, é isso mesmo, é porque eu me confundo, é muito nome. O cantor de forró, vocês lembram do cantor de forró que a Simone e Simária cantavam com ele? É Frank Aguiar, né? Isso mesmo. O Frank, eu tinha um crush no Frank, imagina. O Frank era solteiro, não sei, não conheço, assim, né, como é que tá a vida do Frank hoje. Eu acho que ele deve estar casado e tal. E eu tinha um crush no Frank, e a gente foi gravar um programa da Xuxa, mas eu não era a mulher que eu sou hoje. Eu tinha acabado de me converter, eu já não fazia mais sexo, mas estava sempre dando uns beijinhos na boca, era meio sem noção. E eu achava o Frank lindo. Passou todo mundo. E aí eu falei pra minha produtora, que era a Marcela. Eu falei, ai, Marcela, eu acho ele um gato, me apresenta. Eu era terrível, gente. Só Jesus na minha vida. Aí, resumindo, ela me apresentou, chamou o Frank. O Frank botou a cabeça lá dentro da van. E eu falei, oi, tudo bom? Prazer, tal. A gente se conheceu. Aí, tem até no... Ai, meu Deus, no YouTube tem a gravação, a gente, todo mundo dançando, lá na Ilha da Xuxa, o Frank dançando, e a gente se olhando, dançando, aquela paquera. O Frank era solteiro, eu era solteira, gente, né? Eu ainda sou solteira, graças a Deus, até hoje. Mas, graças a Deus, por quê? Porque eu não escolhi errado, né? Não casei errado, glória a Deus. Mas, enfim, o Frank, eu não sei nada da vida dele hoje, e o que aconteceu? A gente ficou naquela paquera. Um belo dia ele vem ao Rio, morava no Rio, e ele me convida. Vamos lá comigo no show. Foi aí que eu conheci mesmo Simone e Simária, porque eu passei a noite com eles todos no show, né? Eu era nova convertida. Já não estava fazendo sexo, já tinha me consagrado nessa área, mas estava dando uns beijinhos na boca ainda, não tinha muita noção. E aí fui pro show com eles lá, com o Frank, com Simone e Simária, com a banda toda. E foi mó barato, né? O show e tal. Era forró. Aí eu falei, me ensina a dançar forró. Que essas coisas, né? Quando você tá no meio de gente animada, é uma delícia, né? Conversar, rir, bater papo. Eu sou uma pessoa muito alegre, né? E eu não tinha muito entendimento das coisas espirituais. Eu tava aprendendo. Não sabia que shows eram cultos, não tinha essa malícia espiritual, não tinha esse entendimento da maldade das coisas, não tinha. Porque se você não tem... A Bíblia, ela fala pra você ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Ou seja, não é pra você ser tonto nem tonta, não é pra você ser bobinho, entendeu? Inocente demais. Tem que ter um entendimento que existe uma guerra espiritual. Mas eu não tinha.
E aí depois dessa situação, a gente saiu dali, blá, 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 blá. Foi todo mundo comer. E eu acho que depois que nós fomos comer, nós fomos pro hotel. E aí nós subimos pro quarto. Eu acho que ele achou que ia rolar, né? Alguma coisa a mais. E aí não rolou muita coisa. Rolou. Não rolou. E vocês que me conhecem sabem que eu gosto de contar, porque eu acho que serve para todo mundo como testemunho, né? Da onde Deus me tirou. O que rolou? A gente se beijou, a gente deu uns beijinhos e eu não fiz mais nada. Aí ele falou, não, dorme aí. Eu falei, tá, vou dormir aqui. Só que eu dormi de calça jeans, vestida inteira com a minha roupa, tirei só o sapato. Mas o Frank ficou bravo. Falou, como todo homem, né? Pô, não acredito. Eu falei, olha, eu sou crente. Eu me converti. Sexo pra mim só depois do casamento. Não tem jeito. E eu dou graças a Deus, né, que eu já tinha essa postura. Eu me arrependo de não ter tido entendimento sobre beijo, tá? Me arrependo. Se eu pudesse voltar no tempo com o entendimento que eu tenho hoje, jamais eu teria sequer subido para estar com ele. Mas eu subi, eu não tinha muito entendimento. A gente foi, passou a noite lá e não rolou nada. Eu dormi de calça jeans. A gente deu uns beijos na boca. No dia seguinte, acorda todo mundo para tomar café. E desce todo mundo, a banda inteira, todo mundo. Aí foi muito divertido, porque para mim era uma experiência, né, de estar com a galera, mas ao mesmo tempo manter a minha postura, né? Mesmo sem entendimento do beijo, eu mantinha a minha postura. E eu me lembro da gente estar assim, batendo papo, e aí foi a hora que eu estava conversando, acho que com Simone, Simara, não me lembro com quem que eu estava conversando, se era com uma das duas ou com as duas, e alguém perguntou alguma coisa, e eu falei, não rolou nada. E eu me lembro do Frank de longe, conversando com os meninos da banda. E eu me lembro do olhar dos meninos da banda, falando alguma coisa pra ele, assim, e aí? E eu me lembro dele fazendo assim, ó, não rolou nada. Olha, depois disso, o Frank, a gente se encontrou acho que uma ou duas vezes nos bastidores de algum programa, e o Frank sempre me tratou com muito respeito. Ele é um querido comigo, nunca mais eu o vi, né? Mas sempre depois disso ele me tratava com muito respeito, muito carinho. A minha filha uma vez foi fazer uma visita em um estúdio, o Frank estava lá. Quando falaram que ela era minha filha, ela me contou que ele tinha me mandado um abraço, me falou de mim com muito carinho, muito respeito. Então eu fiquei muito feliz, né? Porque é o que acontece quando você se preserva, quando você, né, não vai além dos limites com alguém, quando você realmente tem uma postura correta. Ainda que eu não tinha muita noção, né, da aparência do mal, eu era meio sem noção, porque eu era uma nova convertida, né? Mas comparado com o que eu fazia antes, tá? Quem quer saber um pouquinho do que eu fazia antes, vou contar. Antes de eu me converter, eu não era uma mulher que dava uns beijinhos e dormia de roupa e não tinha mais nada, não. Antes de eu me converter, eu ia pra balada. Antes de eu me converter, eu ficava com o cara na balada, dava uns beijos ali na balada. Saía de lá e ia pro motel. No motel tinha relações. E muitas vezes no dia seguinte já estava com outro. Pastora Sara, você tem coragem de contar isso do seu passado? Tenho coragem, porque eu sei que talvez tenha gente aqui, ó, me assistindo, que está vivendo essa realidade. E que busca a satisfação e a felicidade, busca preencher o vazio interior com esse tipo de prática. Não, você não está entendendo. Isso não preenche ninguém, isso não muda a vida de ninguém. Eu era vazia, tinha um coração bom, tinha vontade até de conhecer alguém e amar, mas eu era vazia, porque isso só me fracionava emocionalmente. Isso não me completava emocionalmente. Quando eu me converti, então eu comecei uma jornada pela santificação, uma transformação de vida. A primeira coisa que eu entendi era que o sexo, ele une as pessoas espiritualmente, ele faz transferências de espíritos. É uma coisa extremamente profunda, faz pacto espiritual, pacto de sangue, é algo grave no mundo espiritual. Não se brinca com uma relação sexual. Então foi a primeira coisa que eu entendi que eu tinha que tirar da minha vida e tirei. Uma das últimas coisas que eu realmente tirei foi beijo, porque eu não tinha, como a maioria dos crentes, malícia. Eu achava, não, é só um beijinho, mas não era só um beijinho. O beijo é sim uma preliminar.
O beijo esquenta sim a chapa. A gente passa vontade sim. Mas, pastora, quando você beijou o Franco, você passou vontade? Óbvio. Passei vontade. Mas o que você fez? Segurei a vontade. Dormi de roupa, não aconteceu nada. Pastora, você faria isso de novo? Nunca mais na minha vida. Nunca mais. Me arrependo, me dói de lembrar, porque hoje eu tenho um entendimento do Espírito Santo que eu não tinha. Mas, sabe, são coisas desse tipo que eu gosto de compartilhar para vocês saberem uma coisa sobre a minha vida. Que é a coisa mais importante de vocês entenderem sobre a vida da pastora Sara Shiva. E isso vocês têm que lembrar. Sempre que vocês pensarem em mim. Eu fiz uma escolha. E uma escolha que pouca gente que eu conheço fez. Não conheço muita gente que fez essa escolha que eu fiz. Pergunte qual é a escolha. A escolha que eu fiz foi ter uma vida completamente transparente e sem segredos. Completamente. Estou olhando para as duas câmeras, tá, gente? Por isso que eu estou abaixando e levantando. A escolha que eu fiz foi ter uma vida completamente sem segredos. Completamente sem segredos. Então, alguém me disse que hoje a Simone compartilhou alguma coisa, falando que já me conhecia há muito tempo e tal. A gente se conhece há muitos anos, mas a gente não se conhece de conviver, né? A gente se viu poucas vezes e depois de convertida, o único contato que a gente teve foi pelo WhatsApp e tal. E a gente nunca se viu pessoalmente depois disso, né? Eu até morei um tempo em Goiânia, mas a gente não teve mais contato, né?